Para você acreditar que você se esconde de Deus, no mínimo você está acreditando o seguinte: eu sou mais esperto que ele é finito. Meu Deus. Então, você observa que Adão e Eva, naquele momento, eles começaram a crer numa teologia que está fundamentada no inferno, mas não em Deus. Totalmente. Quem pregou isso? Então, você já sabe, o mundo prega, Sim. inclusive sobre Deus. O Prega. quê? Que ele não te ama de verdade, que ele está te escondendo as coisas. Que ele é finito, que ele é fraco. Que ele é fraco. Compreende? Não tem o melhor para você. Não tem o melhor, que ele não tem caráter. Meu Deus. Misericórdia. Que ele é uma ameaça. Meu porque Deus. Adão fala, ouvi seus passos E tive medo. e tive medo. Tive medo. Primeira vez que o medo entra aí. Primeira vez que o medo... Ele não tinha medo de nada, Adão. Não, E nem podia ser tocado por nada em santidade. não, porque ele confiava Completamente. no amor de Deus por ele. Até Ela que... confiava no amor de Deus por ela. Até que veio uma dúvida sobre quem Deus é. Por isso que eu insisto, se a gente quiser entender da onde vem o pecado que cada um de nós peca, seja ele qual for, baseado no que aconteceu na entrada do pecado na humanidade, a gente entende de onde vem. A partir do momento que você e eu emprestarmos território do nosso coração, que é central da nossa identidade, da nossa adoração, a partir do momento que a gente empresta território do nosso coração para duvidar de um atributo que seja a respeito de quem Deus é em relação a mim, eu me abro para qualquer prática de pecado. Meu Deus. Então, se eu quero fechar a fábrica do pecado, eu tenho que voltar a reconhecer quem Deus é. Isso. Só que só é possível por meio de Cristo. Porque é Cristo que vai me dar convicção de que Ele é bom, que eu pequei, que eu não mereço, mas Ele é o caminho para me trazer de volta. Uau. Por isso que é impossível você experimentar uma sexualidade plena se você não tiver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Uau. Ponto. Aleluia. É isso. Uau. É isso. Ou seja, tem que chegar a esse momento onde você rende a sua vida a Jesus Cristo. E aqui eu queria aproveitar para dar um testemunho, meu testemunho, Ótimo. de como Deus me amou no meio da masturbação. Porque eu era cristão, eu era filho de pastor, nasci no Evangelho, nasci num berço cristão. E eu, mesmo assim, estava desviado no meu interior. E a minha percepção de Deus não era completa, não era plena. Mas você já era convertido, né, Já pastor? era convertido, já era batizado, Olha só. já era batizado, mas me masturbava, por exemplo. Imagina o que é isso, um cristão com o Espírito Santo. Eu me sentia um cachorro no vômito. Eu me sentia a lama, o cocô do cavalo do bandido. Aqui, se alguém usa essa expressão, cocô do cavalo do bandido. Eu dizia, meu Deus, eu sou uma porcaria. Deus tinha que me matar. Eu me sentia assim, filho de pastor, cantava no louvor. Jovenzinho, cantava no louvor. Cantava no louvor. E, tristemente, eu já pedi perdão a Deus isso, quantas vezes eu cantei no louvor numa semana onde eu me masturbei. E eu penso assim, que louvor era esse que estava fluindo de mim se eu havia pecado? Se eu estava em pecado e não conseguia me libertar desse pecado. E eu compartilho esse testemunho porque as pessoas acham assim, poxa, cara, pastor nem é humano, pastor nem veio, pastor não sabe nada disso não, pastor... Eu não sei todos os pecados que você viveu, acho que cada um tem as suas próprias experiências, eu sei as minhas. Eu me sentia ali um escravo, eu me sentia um escravo. E eu queria me libertar, mas eu não sabia como, eu tentava sozinho, eu pedia perdão a Deus, eu me arrependia, do meu jeito, eu achava que me arrependia. Talvez não na profundidade que eu precisava, mas eu não sabia que o meu pecado não era a masturbação. Que isso era como se fosse um ídolo superficial. E o fruto de uma raiz muito mais profunda. Meu pecado Você pode reconhecer que existe. Olha, ele existe, Exato. eu acho que ele é feio. Exato. Eu lamento muito. Totalmente. Tá, mas ele está vindo por quê? Porque tem o ídolo Idolatria. profundo. Que foi aí, isso que foi Que virou a chave. Virou a chave, que foi poder entender, olhar para trás e reconhecer
A masturbação que tinha ficado para trás já na minha vida, como pastor, eu já não tinha prática de masturbação, graças a Deus, aleluia, que essa prática não existia, mas como pastor, mas haviam outras coisas que ainda precisavam ser tratadas em mim, e de pecado. Não eram pecados, vamos dizer assim... Não era sexual, mas não era de outra natureza. De outras naturezas, exatamente. E quando eu enxerguei a idolatria, pela primeira vez eu encontrei a raiz, não só da masturbação, lá da minha adolescência, mas de todos os outros pecados da minha vida. De autogoverno. Exatamente. De poder reconhecer que eu, em algum momento, eu desacreditei. Eu vou dar um jeito. Exato. Porque se a gente parar para pensar, lembra Jesus sendo guiado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. A Bíblia fala que Jesus ficou 40 dias sem comer. Veja bem, o diabo deu o bote nesse 40º dia, quando ele notou que Jesus estava com fome. E olha como que o diabo chega. Ele chegou e falou o seguinte: se mata. Não. Pega as pedras e transforma em crack. Você ter uma onda cabulosa e relaxar. Não. Olha o que o diabo propõe. Pega as pedras e transforma em pães, se você for filho de Deus. Então, de fato, o que você nota? O mesmo padrão desde Gênesis 3. Uma dúvida sobre o amor de Deus sobre Jesus. É a mesma coisa que ele fez com Eva. É o mesmo padrão. Sim. Por que é o mesmo padrão? Porque você não mexe em time que ganha. Porque o diabo viu que a estratégia funciona. Então, o que funciona com a humanidade? Faz a humanidade ir para um caminho que ela negocie a fé dela em algum atributo de Deus, porque é uma questão de tempo para ela cair. E aí, olha o que o diabo propõe. Vou parafrasear. Olha só, Jesus, você, nesse deserto, sozinho, passando fome, para mim só tem uma explicação. Deus te abandonou. Porque que filho de Deus é esse que passa fome? Então é o seguinte, vou te dar uma dica. Resolve seu problema. Te dou uma ideia. Tem pedras. Prova que você é filho de Deus, transformando essas pedras em pães. Em outras palavras, usa o seu poder. Você consegue sozinho. A seu favor, sozinho. Sozinho. Sem Deus. Todo que é a chave. Pecado é isso. Resolve o problema que você acha que você tem para você se dar bem. Meu Deus. Sem Deus. Porque Ele te abandonou. Meu Deus. Jesus revidou e falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus Jesus tinha ouvido que tinha saído da boca de Deus? Você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Alegria da minha Alegria vida. da minha vida. E aí Jesus passa pelo perrengue da fome, mas Jesus não negociou, olha isso, Jesus não negociou o que Deus disse sobre ele pela sensação que ele estava sentindo. Por quê? Porque a sua sensação e a minha não são a realidade. A minha percepção pode estar completamente errada. Se eu fundamentar as tomadas de decisão para a minha vida baseadas nas minhas sensações, eu vou transformar as pedras em pães. Eu vou satisfazer a fome, não é a minha, mas é a do diabo. É a do diabo. Uau. Então, Porque essa é a sede do diabo, afastar a gente de Deus e fazer a gente desacreditar nele e tomar o lugar, como se a gente tomasse o lugar de Deus, que na verdade é o diabo que quer ocupar na nossa vida o lugar de Deus. Para ferir Deus. Porque ele é mau o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí o que acontece? O diabo desistiu? Não. O diabo voltou. Então você vai ver aquela ideia da concupiscência dos olhos, não é? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu quero sentir e aquilo que eu quero ser. Então, esse tripé que mexe com cada um de nós, Jesus passou. Não é que Jesus foi tentado por todas as tentações, mas Jesus foi tentado por todas as plataformas de tentação. Pelo tripé, todas as avenidas, os caminhos de tentação, Jesus foi tentado em todas elas. Olha
Você não quer sentir isso? Você não quer ser isso? E Jesus revidou cada uma delas por causa da firmeza dele em descansar nos atributos do Pai dele. Aleluia. E aí a Bíblia fala que ele vai para o deserto pelo Espírito, mas ele volta do deserto no poder do Espírito. Uau! Diferente. Começa o ministério dele. E os milagres acompanham. Porque é isso que é talvez o que não se conta, o que o diabo não conta. O outro lado. O lado do adorador. Porque é o que o vence. É o que o derrota completamente, o desmascara. Isso. O lado do adorador, o lado daquele que encontra os atributos de Deus. Uma das coisas, pastora, que mais me Me chama de impactou. pastora, eu não sou pastora, eu sou Amém. missionária. Ele fica me arrumando mais Missionária. trabalho. Não vem me Amém. arrumar mais trabalho, não. Amém. Eu sou uma simples missionária. Mas uma das coisas que mais me impacta de Deus tem sido uma descoberta minha, assim, dos últimos dias, e até com vergonha eu reconheço isso, mas tem sido talvez uma renovação nos últimos dias na minha vida, é descobrir que Deus nunca pensou nele. Ele não pensa nele, ele pensa sempre em nós. Porque se ele pensasse nele, ele nos destruiria desde o primeiro momento. E esse pessoal que me dá trabalho, esse pessoal que não acredita nos meus atributos, não acredita no meu amor, quer achar que vai tomar o meu lugar, me desobedece, me trai, é ingrato. É quando eu percebo que se Deus pensasse nele, em si mesmo, no seu bem-estar, porque nós trouxemos muito mal-estar, entre aspas, sofrimento real Tristeza. à divindade. Tristeza. Nós trouxemos porque ele vai dizer que Jesus não sofreu. Ele sofreu e muito. Uhum. Ele padeceu. Uhum. Agora, imaginar Deus padecer, ele precisa padecer? Jesus na cruz falar, meu Deus, Por por quê? que me desamparaste? Quando você vê o que é a Trindade, a separação de Jesus nessa situação por causa do nosso pecado, Sim. isso é inconcebível. Inconcebível. Então, eu acho que ali atrás, até um pouquinho antes, eu falei que o que vence o diabo é adoração. Na verdade, o que vence o diabo é o Redentor. Uau. Quando eu reconheço que é o Redentor que o vence, isso é adoração. Agora, porque o diabo, existe um decreto sobre ele. Então, a cena é a seguinte, visualiza isso. O dia que a humanidade traiu Deus, ouvindo a direção de uma coisa criada, que é um bicho, né? O diabo num bicho. Sim. Então, é um bicho falando com a humanidade. Exato. Então, Adão seguindo a direção. Era para ele, a humanidade, governar. Agora ele está sendo dirigido por um bicho possuído. Isso. Aí agora, mudando a direção do Criador. Então, inverteu toda a ordem ali, estabelecida por Deus. E detalhe, quando Jesus vem e fala e joga então, luz nisso, onde é que você está? E ouve aquilo ali, olha, eu vi seus passos no jardim e tive medo, por isso me escondi, porque eu estava nu. Quem te fez saber que estava nu? Sim. A mulher que tu me deste. Comeste do fruto que eu proibi? A mulher que tu me deste. Aí pergunta para a mulher, o que você fez? A serpente me enganou e eu comi do fruto. Aí o Senhor Jesus vai para a serpente. E Jesus não pergunta nada, só manda o decreto. Só. E ele diz o seguinte, por que você fez o que você fez? Virá um dia da mulher uma semente que vai esmagar a sua cabeça. Você vai ferir a semente no calcanhar, mas a semente vai esmagar a sua cabeça. Eu te pergunto, quem é que está falando para a serpente que virá uma semente? A própria semente. Uau. Você sabe o que é Jesus falando? Uhum. Um dia eu venho por meio dela, por meio da mulher. Você vai me ferir, mas eu vou esmagar a sua cabeça. Sua cabeça.
Entenda, se a humanidade pecou por causa de idolatria, e o decreto vem para a serpente de destruição, quem está por trás de todo ídolo? É sempre a serpente. Sempre. Então, não duvide, todo ídolo que você e eu carregamos Vem de lá. sempre tem o diabo por trás. Meu Deus. Então, não importa qual ídolo. Qual seja o Não ídolo? caia na besteira, não vou para o ídolo A, eu vou para o B. Não vou para o B, eu vou para o C. Qualquer um deles tem um dono da fábrica, que é o Tem. próprio Satanás. Então, nós não devemos nunca flertar com nenhum ídolo. Nenhum. Mas Jesus falou que quem destrói o chefe disso é ele. A semente. Por isso que a nossa esperança não está no nosso bom comportamento. Mas nele. Está no Redentor, que é o único que tem Amém. competência Amém. para destruir a serpente na nossa vida. Amém. Por isso nós precisamos, não é assim, eu vou parar disso, vou começar a fazer aquilo. Eu vou parar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Faça, que é melhor você fazer o bem do que fazer o mal. Sim. Mas é o seguinte, até o bem que você faz por amor a você. E isso é digno de juízo na sua vida, porque você não presta culto para Deus. Agora, o culto que Deus procura é aquele que vem de um pecador, de um idólatra, convicto, já por ação do Espírito Santo, que diz o seguinte: Deus, eu quebrei a sua lei. Que lei? Pega os 10 mandamentos Assim é. e lista. Você e eu caímos. Todos. Provavelmente todos todos. pecaram e destituídos estão da glória de Todos Deus. pecaram Todos. e carecem da glória Não de tem Deus. nenhum. Nenhum. Não foi encontrado nenhum. Pronto. É Então, bíblico. todos pecaram. Então, todos nós pecamos em pelo menos um dos 10 grandes mandamentos. E se quebramos um, quebramos a lei todos, toda. E se toda a lei. quebramos a lei toda, somos dignos de juízo. Então, o nosso caminho era a morte, era o juízo de Deus, era a ira de Deus. Então, a maior dádiva, minha gente, é a gente ouvir a boa notícia que na hora que o juízo de Deus estava para vir, entrou um cordeirinho na frente, sem mancha, sem defeito, Sem pecado. sem pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para aqueles que creem que Amém. Ele Amém. é o Cordeiro de Deus, o Uau. Redentor do mundo. Uau. Então, para aqueles que creem que aquele Cordeiro tem competência para me livrar da ira de Deus, que é justa, de vir na minha vida, esses são chamados filhos de Deus. Uau. Então, não é por mérito. Não. Não é porque eu me comportei bem. Não. É porque Cristo, na sua infinita misericórdia, recebeu nele o juízo de Deus. Então, a ira de Deus, quando estava para vir para mim, veio em Cristo antes, porque eu estava escondida nele. Pela fé. Pela fé. E a fé não é porque eu mereço, é porque ele me deu a fé para crer que ele tem a competência para ser o meu Redentor. Ou seja, não tenho nenhum crédito em Nenhum. nada disso. Todo o crédito Nenhum. é do meu Redentor. E aí é muito importante, gente, eu vou só interferir para dizer que é muito importante a gente entender isso, porque uma falsa fé é a fé, não, graças a Deus eu voltei para Jesus. Quer dizer, fui eu que fiz, né? Graças a Deus eu me libertei. Uhum. Graças a Deus, e Deus tem a misericórdia. Se eu falei alguma vez qualquer expressão dessa, vamos corrigir e colocar diante de Deus que não é o que eu fiz, mas o que Ele faz. Isso aí. Né? E aí, mediante o que Ele faz, quando eu aceito e recebo isso, aceito e recebo por convencimento Isso, dele, isso, do porque Espírito nem Santo, o convencimento, nem o fato isso. de aceitar e de receber, vem de mim mesmo, senão uma obra do Espírito Santo em mim, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você está me ouvindo e você acreditou, e você está acreditando em Cristo, e você está entendendo essa mensagem, deixa eu te contar uma coisa. É porque o Espírito Santo está te convencendo. Amém. Não tem nenhum tipo de crédito pessoal em você. Não é que você é lindão demais ou maravilhoso. E nem que a gente é bom de conversa. Nem que nós não, somos é o Espírito, o Espírito Santo que te ama, que está te te ama. convencendo. Por isso, eu acho que aí é onde nasce o Davi apaixonado, é onde nasce o Laudijaí apaixonado por Jesus.
a Andréia apaixonada por Jesus. Onde nasce a nossa paixão por Deus é quando finalmente, por obra e graça do Espírito Santo, vamos falar corretamente, os nossos olhos são abertos e a gente enxerga e diz: meu Deus, como você me ama assim? E é curioso, pastor, porque à medida que a gente não duvida do amor de Deus por nós, especialmente quando a gente, e fundamentalmente, porque a gente olha para a cruz e a gente tem uma prova concreta do amor de Deus por nós, que abriu mão do seu único filho até então, para vir atrás de inimigos dele. E aquela cruz ela existiu, e a tumba, a sepultura de Jesus está vazia porque ele venceu. É por causa dessa obra completa, de que ele, santo, justo, puro e perfeito, imaculado, se fez maldito para me substituir. É por isso que eu posso ter uma vida de convicção de que esse Deus me ama, porque eu estou escondida em Cristo, e Cristo dá conta do meu pecado, seja ele qual for. Meu pecado de idolatria com os desdobramentos de idolatrias. Todos eles. Em todas as outras dimensões da minha vida. E aí, com isso, o que acontece? Eu posso ter uma vida celebrativa. Então, veja bem, as pessoas podem ouvir isso e falar assim: então você está me dizendo que eu não tenho que fazer nada? Tem. Para se salvar, não. É crer no que Cristo fez por você. Pela graça sois Só que é salvos. o seguinte, isso você nasce de novo, mas você está um bebê. Só que agora você tem que o quê? Crescer. E qual que é o rumo da sua vida? Enquanto você tiver tempo de vida nessa terra, o seu objetivo é mirar em Cristo e imitá-lo. Totalmente. E o que é imitar Cristo? Imitar Cristo é da primazia, é da honra maior, é ter o afeto maior de todos os amores do seu coração, o afeto maior ser por Deus. Sim, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. As coisas, todas. É isso. E agora, quando você ama Deus mais que tudo, Jesus fala: existe um semelhante a esse. E ao teu próximo. Ama o próximo. Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Porque se tem um cara que se ama, é você. Sim. Isso é boa. Tem Então, uma pessoa que se tem alguém que narcisista, se curte, que se adora, que faz tudo para se dar bem, é você. É o ser humano, né? Então, Jesus não veio dizer o seguinte: eu vim aqui dar uma aula para você aprender a se amar. Não! Jesus não veio dar uma aula para a gente aprender a se amar. Jesus veio ajustar os nossos amores, porque a gente só conhecia um amor. Qual? Por nós mesmos. Jesus fala assim: ó, antes de você se amar, ame a mim. Lógico. Porque você só está aqui por minha causa. Sim. E quando você me ama mais que tudo, você tem chance de descobrir quem você é e viver livre. Porque se você prestar culto para você, você está num caminho de morte. De morte. Mas se você prestar culto a mim, você começa a ser livre. Sim. E à medida que você é livre, você vai descobrir que existem outros humanos feitos à minha imagem. E você precisa amá-los. Do jeito que você se leva a sério. Por isso que... Isso é a vida plena. Plena. Porque aí é onde a gente chega, e eu me lembro, e termino contando essa experiência aqui minha, o dia que o Espírito Santo, numa dessas minhas caídas de masturbação na minha adolescência, cristão, servo de Deus, filho de pastor, com vergonha, me achando a pessoa mais terrível do mundo, e realmente era, mas o Espírito Santo me disse algo, né? Depois de eu conseguir finalmente receber o perdão dele, aceitar o perdão dele. Veja que orgulho. Isso. Que orgulho. Isso. Aceitar o perdão dele, que orgulho. Demorou. Então foi uma luta do Espírito Santo me convencer que o Senhor me perdoou. Aí eu recebi o perdão dele e aí eu me lembro o Espírito Santo me dizendo algo. Ali naquela restauração. Ele disse: um dia, você será completamente livre. E eu tenho um pedido a te fazer. E eu disse: Espírito Santo, qualquer coisa. Você está me perdoando, eu não mereço nada. Você está acreditando em mim e eu acho que o Senhor tinha que me matar, mas o Senhor não quer me matar. O Senhor está me perdoando. Qualquer coisa. E ele disse: eu só quero que você tenha compaixão dos seus irmãos, como eu tenho de você. Que você não olhe para eles como... superior. Que você, o dia quando você for liberto, que você se lembre de onde você veio. De onde eu te tirei. De onde Amém. eu te tirei.
E hoje isso me ajuda a viver essa última parte. Essa parte de dizer, ama o teu próximo. Porque não é só você. Não somos... Todos nós somos os filhos desgarrados de Deus de alguma forma. E alguns, pelo seu amor e misericórdia, já voltaram para a casa do Pai. Mas tem os outros. E eles também estão esperando. Eles também estão precisando do mesmo que a gente alcançou, né? E é por isso esse podcast, né? Para que alcance e traga esperança para as pessoas, entendendo que a maior batalha que acontece não é da cintura para baixo. Uau! É da cintura para cima no coração. E o coração como sendo aquela estrutura criada por Deus, que é a plataforma onde concentra a identidade humana, a adoração humana. Uau! Então, nós expressamos a nossa identidade pelo jeito que a gente vive, pelo jeito que a gente se relaciona, pelo jeito que a gente interpreta a realidade. E a nossa identidade, ela precisa ser resultado do que Deus diz sobre nós. Então, a hora que a gente fizer as pazes com isso, nós vamos começar a experimentar uma vida de liberdade, uma vida íntegra, uma vida pura, leve, uma vida leve, porque uma vida é uma vida perfumada leve. com o cheiro de Jesus. Aleluia. E não é por causa do nosso comportamento, mas é por causa da obra de Cristo, Em aquele nós, que esmagou a cabeça da Ele serpente fez. e percorreu um terrível caminho e longo caminho para vir atrás de nós. Então, que a gente celebre isso cada vez mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu terminaria com um versículo que, enquanto você falava, me veio ao coração. A sabedoria do nosso Senhor, quando Ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E a gente vê que esse negar-se a nós mesmos, que parece algo assim tão drástico, porque realmente nós... No final, nós somos o ídolo, né? Isso. Nós somos... Isso aí. Esse é outro aprendizado, Isso que aí. a gente acha que os ídolos são outras coisas, que a gente está colocando outras coisas, mas o ídolo, por trás de todo ídolo... É o eu. É o eu. Então, é o nosso ego. Aí Jesus vai dizer, negue-se a si mesmo. Ah, que coisa linda. Hoje, eu acho lindo, porque compreender essa dimensão de que Ele está dizendo, eu quero te libertar de você mesmo. Isso aí. Tome a sua cruz, porque a princípio seguir Jesus vai sempre parecer perda. Estou muito forte. É perda do que não presta. Perda do que não presta. Aí que está. Só que a gente não entende que é do que não presta. A gente acha que está abrindo mão de coisa preciosa. A gente acha, a gente está abraçado com um saco de lixo, dizendo, não me tire o que é meu. Eu conquistei essa porcaria aqui, eu quero essa porcaria. Deixa a minha porcaria comigo. Mas Jesus está dizendo, não. Você não sabe o que você está perdendo. Você para com isso, você está fedendo. Tira essa porcaria. Então, toma a sua cruz, essa cruz. E isso que para mim, a minha vida hoje... é olhar para aquilo, meu Deus, eu pensava que era renúncia. O que eu vivo hoje em Deus é tão gostoso, é tão maravilhoso, que eu percebi que o que eu deixei não era a coisa boa. O que eu estava perdendo era a coisa boa. É isso aí. Eu estava perdendo Ele. É isso aí. Eu estava perdendo Ele. E à medida que eu deixei o meu saco de lixo, que parecia meu tesouro, porque o meu saco de lixo parecia o meu tesouro, né? Você ganhou o reino. Aí eu ganhei o tesouro verdadeiro. Né? Que Deus nos ajude a entender que tudo o que Ele nos pede não é porque Ele é pobre e precisa de algo. É porque Ele é tão rico e Ele quer compartilhar da sua riqueza. Pastor, eu vou terminar aqui minha fala. Posso dar Por tempo? favor. Eu lembrei aqui, isso aqui está martelando na minha cabeça, e eu lembrei que antes de eu vir falar hoje, eu pensei em falar isso, eu tinha esquecido, eu vou falar aqui agora. Fale. Eu tive na época que eu estava no seminário, eu passei por uma situação que foi um grande desafio. Fiz seminário fora do país, e aí, por uma série de circunstâncias, eu não conseguia nem ficar lá, eu não conseguia voltar para o Brasil, estava numa situação... E eu lembro que o meu professor, ele foi o meu mentor nessa época, vou colocar o nome de mentor, era o reitor lá do seminário, um homem de Deus, família maravilhosa.
Ele chegou para mim e falou assim, brasileira, você está no melhor momento, no melhor lugar, melhor dizendo, no melhor lugar que um cristão pode estar. Porque você não pode ir para frente e você não pode ir para trás. Você não tem como nem continuar aqui, mas você também não tem como sair daqui. Em outras palavras, humanamente falando, o que você diria? A pior situação, porque a pessoa o quê? Ela está impossibilitada de tudo. Certo? Ele falou, essa é a melhor posição que um cristão pode estar. Sabe por quê? Porque só Deus para tirar daí. Uau. Aí ele falou o seguinte, então eu vou te dizer uma coisa, guarda isso no seu coração. Aprenda uma coisa na sua vida. Eu quero terminar com essa frase. Sim. Segure tudo na sua vida de mãos abertas diante de Jesus. Uhum. Então, de forma prática, eu quero deixar isso para as pessoas. Uau. Tudo na sua vida, que é o que eu tentei fazer hoje na ministração. Sim. Falando sobre o ideal de mundo, o que mais te preocupa e tal. Então, tudo na sua vida, segure. Então, não é jogue fora. Cuide. Você tem um carro, cuida. Você tem uma poupança, cuida. Você tem uma empresa, cuida. Você tem relacionamento, cuida. Você tem família, cuida. Você tem um ministério, cuida. Cuida, segura. Sim. Mas de mãos abertas diante de Deus. Para Deus. Porque ídolo não é só coisa errada. É isso aí. Ídolo também é obsessão em coisa certa. Totalmente. Então, segura tudo de mãos abertas diante de Jesus. Totalmente. Fazendo isso, sabe qual que é o nome disso? Adoração a Deus. Assim. Essa é a posição do cristão. Termino assim. Amém. Adorando. Amém. Amém. Adorando, de mãos abertas. Amém. Que assim seja. Eu acho que um dos maiores ídolos que foi difícil para mim reconhecer foi a família. Né? Além da igreja, que também foi meu ídolo. A igreja foi um ídolo, a família foi um ídolo. Meu Deus, o ministério foi um ídolo. Tanta coisa foi um ídolo na minha vida. E só coisa boa. É só coisa boa. Ídolos não vêm com cara de mal. Exato. Eles vêm com cara de bom moço. Mas se concorre com o Criador, meu Deus, é ídolo do mesmo jeito. Meu Deus, Porque por mais que seja valioso, não pode ocupar o lugar nada do Pai. Né? E aí a frase que a gente não vai poder continuar, mas Deus é ciumento, né? Como Deus zeloso. E talvez a tradução mais próxima seria ciumento. Ele é um Deus zeloso. Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Com ninguém. Ele tem ciúme da gente. Deus tem ciúme de nós, né? Amém. Eu amo a música do Fernandinho, junto com a esposa, quando ele canta, né? Aquela música, ele diz que o Senhor tem ciúme de nós. E porque é tão real. Ele nos ama muito, muito. Amém. E Ele não quer nos dividir com falsos deuses. Amém. Vamos fazer uma oração? Vamos. Amém. Pai, obrigado por tudo que o Senhor pode nos ensinar. É tanta riqueza que não dá nem para aprender tudo escutando uma vez só. Provavelmente vamos precisar escutar várias vezes, ruminar. Mas eu oro que caiam os ídolos do nosso coração. Amém, todos eles. Todos eles. Quanto mais rápido, melhor. Que eles sejam desmascarados. Eu oro que nós consigamos entregá-los. Pela obra do Teu Espírito Santo em nós, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, que nós tenhamos mãos abertas. Amém, Senhor. E entreguemos todos os ídolos que se resumem em um só, o nosso ego. Senhor, porque por trás da família, do ministério, de qualquer ídolo bonito, é o nosso ego. A gente te rende o nosso ego hoje. Amém, Jesus. E queremos render tudo que o Senhor nos deu. Toda glória ao Senhor. Porque Tu és a fonte, Tu és a riqueza. Oh, aleluia. Por isso a Tua palavra diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós queremos Te amar, Senhor, acima de todas as coisas. E nós oramos por esse amor e abençoamos cada pessoa que está participando do podcast, pedindo ao Senhor que a todos nós, o Senhor nos conduza ao verdadeiro amor, esse amor acima de todas as coisas,
para glorificar o teu nome, nos levar a viver a vida leve e abençoada que o Senhor tem para nós. Abençoa a missionária Andréa Vargas, sua casa, seu lar, o ministério que o Senhor lhe entregou. Protege, aguarda e recompensa. Continua usando a tua filha como instrumento no mundo todo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Glória a Deus. e amém. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Amém, eu agradeço abençoe. muito. Amém. E até o nosso próximo podcast. Deus te abençoe.